Bem-vindos à rede de divulgação científica do Núcleo de Qualidade de Energia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós vamos falar sobre fator de potência. Nós vamos apresentar alguns exemplos computacionais aplicados a cargas lineares e não lineares, né, e trazer um pouco a mais a discussão acerca do cálculo do fator de potência. O fator de potência, tanto no procedimento de distribuição quanto no procedimento de rede, ele é considerado chamado fator de potência de deslocamento. O fator de potência de deslocamento ele é calculado da seguinte forma: a gente pega o sinal no domínio do tempo, calcula, extrai dele o valor da tensão, no caso o sinal de tensão, extrai dele a tensão fundamental, tá? E pegamos o sinal de corrente, extraímos dele o valor da corrente fundamental. Pegamos a diferença angular entre a tensão e a corrente, aplicamos o cosseno nessa diferença angular e encontramos o chamado fator de potência de deslocamento. O fator de potência ele vai ser um valor entre 0 e 1, tá? E ele pode ter três características. Se a corrente estiver adiantada em relação à tensão, nós temos então que a característica do fator de potência é capacitivo. Se a corrente estiver atrasada em relação à tensão, nesse caso, o fator de potência ele tem uma característica indutiva. E se a tensão e a corrente estão na mesma fase, nesse caso a gente tem um fator de potência com característica resistiva, né? E vai ser um valor igual a 1. Agora nós vamos passar a um exemplo numérico que foi desenvolvido no MATLAB. Nós vamos apresentar 6 exemplos. Nós temos aqui 3 exemplos com carga linear, né, seria um resistor, um capacitor, um indutor, são exemplos bem elementares. E nós temos 3 exemplos com cargas não lineares, onde nós vamos ter o fator de potência com comportamento resistivo, com comportamento capacitivo e com comportamento indutivo. Vamos começar pelo primeiro exemplo de carga linear, que é, no nosso caso, um resistor. Tá? Nós temos então aqui o circuito, todos os circuitos vão seguir essa mesma lógica. Uma fonte de tensão alternada, tá? No caso 100 volts de pico, né? E nós temos aqui, nesse caso em particular, uma resistência. E aqui temos um sistema de medição. Tá? Nesse caso em particular, que é apenas uma resistência, nós vamos gerar sempre esse conjunto de gráficos, sendo que esses gráficos do lado esquerdo são os gráficos relativos ao valor da tensão e da corrente instantânea, tá? E do lado direito, o valor da tensão e da corrente fundamental. Tá? Então, extraído, portanto, aqui, já aplicado, no nosso caso, a Fourier, extraiu apenas a fundamental. Nesse caso, como é aplicado apenas a um elemento linear e resistivo, nós temos que, então, a tensão e a corrente elas estarão em fase. Tanto faz no instantâneo quanto na fundamental, porque é um circuito linear. Então, mostrando que nesse ponto aqui, nós vamos ter que a diferença angular é igual a 0, e vamos voltar aqui para verificar o resultado do fator de potência. O fator de potência é igual a 1, tá? O que já era esperado, e a defasagem angular entre tensão e corrente igual a 0. Vamos agora passar para um segundo exemplo. Nesse caso, um capacitor, né? Nós temos um sistema aqui com um elemento capacitor. Nesse caso, então, foi substituído o resistor pelo capacitor e vamos verificar o que nós vamos encontrar em termos de gráfico agora. Nós temos, então, a tensão aqui colocada e nós observamos que a corrente ela vai estar ligeiramente à esquerda da tensão. E aqui nós podemos verificar, guardadas as magnitudes, né, que a corrente passa antes da tensão, né? Se a gente for verificar na linha do tempo, a corrente passa aqui primeiro pelo pico, depois vem a tensão num tempo um pouquinho posterior para passar pelo pico. Então, nós dizemos aqui que, nesse caso, a corrente está adiantada da tensão. Tá? Podemos dizer também que a tensão está atrasada em relação à corrente, mas vamos fazer sempre a referência da corrente em relação à tensão. Fazendo agora, aplicando a Fourier, pegando apenas o sinal fundamental,
tá? Nós temos que, nesse caso, vai ser a mesma coisa do valor instantâneo, porque são elementos lineares, então vai se dar a mesma análise. Agora vamos verificar como que está a questão do fator de potência, o valor calculado. Nesse caso em particular, o fator de potência vai ser zero, porque é um capacitor puro, né? Vai ter apenas, vamos falar assim, potência reativa. E aqui nós temos um ângulo de defasagem de menos 90 graus, que é um ângulo de defasagem de tensão em relação à corrente. Tá? Então, isso daqui foi o que foi observado nesse segundo exemplo. Vamos para um terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o indutor. Né? Então, nós temos aqui um indutor puro. Vou colocar aqui o indutor. Nós temos um elemento que é um indutor puro. Mais uma vez, o mesmo arranjo está sendo montado. Tá? Nesse caso do indutor, vamos para a análise dos gráficos. Nós temos agora que a corrente vai ter um deslocamento, só que o oposto do que aconteceu lá em relação ao capacitor. Tá? Nós verificamos que a corrente agora ela está atrasada em relação à tensão. A tensão passa primeiro aqui pelo pico, depois vem a corrente. Isso é verificado de forma instantânea e quando a gente trabalha a questão do valor fundamental, a ideia é a mesma, tá? Porque são elementos lineares. Nesse caso, então, vamos agora calcular o fator de potência. O fator de potência calculado para esse exemplo também elementar é um fator de potência igual a zero, só que agora nós temos um ângulo de mais 90 graus, que é o ângulo da tensão em relação à corrente, né? Mostrando então que nesse caso nós temos um fator de potência com característica indutiva. Tá? E agora vamos passar para o exemplo que são os exemplos, vamos falar assim, centrais dessa explanação, que é justamente com cargas não lineares. Tá? Vamos começar agora com um exemplo de carga não linear com a característica comportamento capacitivo. Como que seria isso? Tá? Como que seria essa carga não linear com comportamento capacitivo? Então, passamos aqui ao exemplo, nesse primeiro exemplo. Nós temos aqui um conjunto de IGBT, tá? E aqui nós vamos fazer um chaveamento da forma de onda. E aqui nós vamos ter uma resistência. Em qualquer uma dos exemplos no caso adotado para cargas não lineares, nós vamos colocar aqui apenas uma resistência, um resistor puro. Tá? E vamos mudar apenas os chaveamentos. Nesse caso agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um chaveamento assimétrico da forma de onda. Vamos manter os IGBTs conduzindo de 0 a 90 graus. Tá? E de 90 graus a 180 ele não vai conduzir. 180, no caso 270 vai conduzir, que é o semiciclo negativo, e 270 a 360 não vai conduzir. Então, nós vamos encontrar a seguinte forma de onda. A forma de onda encontrada para a corrente, nesse caso em particular, vai ser essa forma de onda aqui. Tá? Então, conforme dito em relação à questão do chaveamento, é um chaveamento assimétrico. E aqui nós podemos verificar valores instantâneos da tensão e da corrente. Agora, quando eu aplico a Fourier vai me dar como resultado apenas a fundamental, tá? Para a aplicação, propriamente dito, do chamado fator de potência de deslocamento. Nesse caso, a gente tem, então, uma forma de onda, certo? Que da corrente, da tensão vai ser a mesma, no entanto, da corrente, ela tem um leve deslocamento para a esquerda. Tá? Tendo esse deslocamento para a esquerda, quer dizer que a corrente vai ter um comportamento que ela vai estar adiantada em relação à tensão, certo? Então, nesse caso, a gente tem um comportamento, um fator de potência que não vai ser zero e um fator de potência com características capacitivas. Né? Então, vamos voltar aqui para o nosso sisteminha, vamos verificar o que está acontecendo. O fator de potência 0,85 e aqui o ângulo de tensão em relação à corrente, menos 32, mostrando então que nós temos aqui uma característica capacitiva para o fator de potência. Vamos verificar agora o que acontece, né, no nosso caso quando for uma característica indutiva. Eu vou fazer o mesmo chaveamento, só que eu vou fazer o deslocamento
né? Ao invés de ser de 0 a 90 graus, eu vou trabalhar de 90 a 180 graus. E com isso, a gente vai ter essa forma de onda aqui sendo verificada. A forma de onda aqui verificada, né, conforme o chaveamento é assimétrico também. Vamos verificar isso daqui, a tensão e a corrente aqui embaixo. E, mais uma vez, aplicando a Fourier, nós vamos ter agora a análise do resultado das formas de onda de tensão e corrente, né, fundamental. A tensão vai ser a mesma coisa já verificada em relação ao valor da tensão original, só que a corrente ela vai ter uma ligeira variação para o lado esquerdo. Né? Por quê? Porque o grosso da forma de onda aqui está centrado do lado esquerdo. Né? Do lado esquerdo que eu falo em relação à simetria própria da onda. Então, nós vamos ter aqui ela deslocando para o lado esquerdo em relação à tensão. Tá? Uma vez que está deslocando para o lado direito e não esquerdo, desculpa, tá? Nós vamos ter, nesse caso, certo, que a corrente vai estar atrasada em relação à tensão e mostrando, portanto, que nesse caso existe um fator de potência com características indutivas, né? Apesar de a gente estar empregando um chaveamento de uma carga que é uma carga resistiva. Tá? Então, vamos verificar o que nós encontramos aqui em relação ao fator de potência. Pegando aqui rapidinho, tá? Nesse caso, mais uma vez o circuito. O circuito é o mesmo, apenas o pulso que vai ser mudado a posição dele. E aqui nós temos o fator de potência de 0,85 e o ângulo de defasagem entre tensão e corrente mais 32 graus, mostrando então mais uma vez o comportamento indutivo desse fator de potência. Tá? E agora, por fim, vamos trabalhar a questão do fator de potência sem deslocamento nem para a esquerda nem para a direita. Como que seria isso num chaveamento de carga não linear? Então, nesse caso em particular, a gente vai fazer um pulso aqui, e esse pulso ele vai pegar bem no meio da forma de onda. Tá? Então, é mais fácil tá mostrando o resultado, né, que fica mais claro para todos. Então, nós temos aqui a tensão e nós temos aqui a corrente. A corrente agora existe uma certa simetria em relação ao pulso dado. A mesma coisa que é tirada aqui no caso não conduz do lado esquerdo aqui do IGBT, é a mesma coisa que não conduz do lado direito aqui, né, no IGBT. No lado direito ou esquerdo que eu estou falando, gente, em relação a essa parte aqui da forma de onda de corrente. Tá? Fazendo com que a forma de onda de corrente esteja com uma simetria muito alinhada com a forma de onda de tensão. E isso vai ser verificado a partir do momento que nós tiramos o Fourier e com isso encontramos os valores de tensão e corrente fundamental. Então, olha aqui o valor de tensão e aqui o valor de corrente. Aqui o tracejado é a corrente verificada do lado de cá. Tá? Então, nós vamos ver aqui que a tensão e a corrente nessa situação, elas estão com a defasagem angular igual a zero, ou seja, estão em fase uma com a outra, mostrando então que temos um comportamento de um fator de potência com característica resistiva. A tendência então do fator de potência é ser igual a 1, certo? Vamos verificar aqui o valor do fator de potência calculado. Tá? Fator de potência igual a 1, defasagem angular praticamente igual a zero. E com isso, nós verificamos as possibilidades que podemos ter com carga linear e não linear, tá? E chamamos a atenção para algumas questões. Primeiro, que o fator de potência é o fator de potência calculado, é o fator de potência de deslocamento. Portanto, temos que calcular através de Fourier ou outra ferramenta matemática, nós temos que pegar e extrair da forma de onda instantânea o valor da tensão e da corrente fundamental. Tá? Segundo, elementos puramente resistivos, quando chaveado, pode levar a fator de potência com característica indutiva ou capacitiva, a depender do tipo de chaveamento, do disparo ali do chaveamento. Tá?
E uma vez encontrado um fator de potência igual diferente de 1, em um ambiente com cargas um ambiente industrial com cargas não lineares, com possibilidade, por exemplo, de chaveamentos assimétricos, que a gente vê, por exemplo, muito em HVDC, certo? Nós temos que ter alguns cuidados a mais no momento de fazer a correção do fator de potência. Né? Primeiro que a gente tem que avaliar se é a característica indutiva ou capacitiva. E segundo, qual que vai ser a estratégia a ser adotada. Vai ser trabalhar a questão da filtragem daquela forma de onda, ou trabalhar um deslocamento em relação à corrente em relação à tensão, trabalhando com elementos capacitor e indutor, certo? E lembrando que um capacitor num ambiente com cargas não lineares também tem que ser calculado de uma forma mais cautelosa, haja vista que, a depender dos harmônicos ali existentes, pode sobrecarregar o capacitor e levar ele à queima. Tá? Então, isso daí foi uma pincelada em relação a cuidados em relação ao cálculo do fator de potência, né, chamando a atenção para esse cálculo, né, em ambiente com cargas não lineares. Tá? E deixamos o convite aí a todos para seguir as redes sociais do Núcleo de Qualidade da Energia. Nós temos um canal no YouTube, uma determinada página, uma página no Facebook, um grupo no Facebook, uma página no Facebook, nós estamos também no LinkedIn e agora também no Instagram. Tá? Então é isso daí.